Fala, Numério, beleza? Antônio Caso na área, trazendo mais um vídeo com vocês nesse canal. Numério, onde eu conto toda a trajetória sobre a Faculdade de Inteligência Artificial, Programação, Inteligência Artificial e Machine Learning, área de dados, etc. Tô lembrando agora que eu prometi que eu ia falar sobre as profissões. Só que hoje veio um assunto na minha mente, agora há pouco, que eu acabei lembrando, né? Eu estava assistindo um vídeo falando sobre a crise econômica em vários outros setores. Mundial, vamos dizer o seguinte. Mas o que eu quero falar não é sobre crise econômica, apesar de ter a ver muito com a programação. Porque algumas empresas de desenvolvimento gamer estão demitindo, entendeu? E para resumir o vídeo de hoje, na verdade, a gente vai falar sobre economia, oferta, demanda e o que isso tem a ver para aqueles que estão usando inteligência artificial, programação, querem investir ou projetar sua carreira, tudo isso. Porque o que eu falo no dia a dia, o que eu venho estudando e tal, é a forma que eu penso. E como o canal foi criado justamente, cada vídeo, para ser uma trajetória de aprendizado, creio que vocês sabem que eu mostrei poucas coisas físicas e projetos sendo feitos. Mas eu entendi que, por mais que eu queira fazer algo, eu ainda sou um iniciante no quesito prático, entendeu? E ficar só em teoria é claramente ruim, entende? E você precisa ter um caderno para escrever, programar, editar. Muitos comandos a gente só consegue lembrar porque a gente acaba digitando. É o que desperta nossas áreas do cérebro. Mas mostrar para vocês é uma grande arte, né, que eu tenho que performar cada vez, de fazer cada vídeo sem roteiro, mostrando uma perspectiva de um cara que está querendo ingressar no mercado de trabalho, na sua carreira, por algo extremamente novo, sabendo que tem muitos profissionais bons, muitos talentos também entrando junto comigo, e que já começou a ingressar, ou que já estão ingressando. Entende? Então, muitos conselhos foram dados nos vídeos anteriores. Mesmo que as visualizações dos vídeos anteriores não foram altas, foi extremamente baixa, eu fico seguindo em postar, porque o intuito não é só melhorar minha comunicação, não é só ganhar views, não é só fazer uma comunidade, mas também construir uma consciência de que eu venho trazendo a questão da a minha realidade impressa também em um âmbito geral, para que você também consiga perceber tudo isso. As conclusões de hoje que eu acabei tomando e vendo alguns vídeos, na verdade eu já projetei antes de conhecer o N8N, né, o N8N. Por quê? Tem um canal que eu assisto que é o Cravity, eu acho que é Clay, esqueci agora. É o que tem a Saara 360. Claro. Alguns dos conteúdos dele são muito bons na questão de preço, na questão da didática, assim, de raciocínio em criar um negócio, etc. E ser bastante estruturado, do ênfase de trazer resultado para o seu cliente, para cada empresa, porque todo mundo quer o resultado final e ela tem que ser pelo menos 2 vezes o resultado que ela tinha, ou seja, se melhorar 50%, 30% e etc. Mas o que eu quero trazer, na verdade, o que eu vou trazer agora para vocês, que deixaram o like, comentaram e inscreveram nesse canal, que a Motivação esteja abençoando vocês, mas não se esqueça do like, né? É importante você deixar o seu comentário também. E muitos, eu espero comentário, cadê? Cadê esse comentário? Então é muito parabéns para aquele que deixa o like, se inscreveu, e principalmente aquele que deixou o seu comentário. E para votar, vamos numa perspectiva anterior. Muitas pessoas começaram a aprender o Maker, o Zap, né? E o N8N. Já tem um ADR, não sei se é o ADQR, não sei, eu não lembro o nome. Mas tem um High Level. O que acontece hoje, que eu quero atualizar, é porque é o seguinte, se você for para as plataformas como o Orkana, o Freela, e a própria plataforma Upwork, e essas plataformas, há muitos serviços que usam o N8N, cobrando $5, $10, 30 delas, alguns templates, 40, entendeu? Projetos de 60. E o que acontece? Muita oferta, pouca demanda, você quebra, satura aquele mercado, certo? Mas o que acontece? Juntando com as experiências de grandes profissionais, isso colabora também que muitos programadores estão tendo uma visão clara que a IA ela não vai conseguir programar sozinha.
faz muitas coisas, tenta ajudar, melhorou bastante, viabiliza muito, dificultou para nós que estamos entrando iniciantes, dificultou a beça. Dificultou a beça. E aí muitos falam, mas você tira a questão da lógica da programação, de entender um pouco de programação? Não, é justamente quem sabe sobre a lógica, sobre programar, que vai usar isso com maior eficácia, correto? Que vai ter a responsabilidade de garantir que aquilo seguro. Vídeos não falta falando sobre a segurança dos sites, desses sites que existem. Mas a gente tem que lembrar também que muitas pessoas entrando em um tipo de mercado, esse mercado vai saturar. E aí você tem que olhar para outros horizontes. E aí que mora o perigo para achar esses novos horizontes. E aí o que era um mar azul se tornou um mar vermelho, ou seja, perigo de alerta. A minha visão, desde sempre, em que eu usei o N8N, o Make, etc., achei bom para automatizar muitas coisas, bom para fazer algo. Sempre eu achei o seguinte, será que é isso? Será que dá para fazer isso? Então, eu tive algumas experiências não muito satisfatórias, que isso quebrou muito conforme as expectativas que apareciam. E colocando nesse peso, mas prompt, é claro que eu tenho muito a melhorar na questão de prompt, mas de pedir, mas quanto mais necessita de conselhos, como se diz, de exemplos técnicos, ou seja, aquilo dali não faz sentido por agora. Mesmo que faz sentido para muitas coisas, porque viabiliza, mas por outro lado não faz. A questão de ser mais fácil ou não o código, correto? E é claro, isso daí vai se ajustar com outros parâmetros, com outras necessidades, realmente. Então, a bola da vez, o mercado da vez, continua sendo programação, mas com IA. E, Antônio, qual a diferença desse N8N para o High Level? Que é outro nível de usar IA. Você pode usar o N8N só para entregar algumas coisas, mas você cria uma aplicação utilizando IA. É a mesma coisa de você usar o Python com IA, como já usava o Python para automação. Mas agora no ambiente, não sei se é SDR ou SDK, lamento por não ter olhado para falar o termo correto, né? Que você vai usar o Gemini. Não, você não vai usar o Gemini. Tem o OpenAI também, que lançou outros modelos, etc. Um dos quesitos é isso, se atente também à questão de modelos, para com a entrevista você consiga falar sobre modelos, e não sobre as empresas. Isso também é importante, deixar os seus projetos e currículos bem documentados, etc. também. Isso é uma questão que é para fazer um alerta para mim e para você, correto? Então, adentrando esse mercado, e já dando aquela pontilhada em dizer o seguinte, cara, não é questão que o E8N é ruim, que o Make é ruim, etc. Se você conseguir vender e fazer clientes, tá ok. Isso tem valor agregado. Então, a questão de você usar, por exemplo, um estúdio como High Level e aprimorar a IA e ter um pouco mais certeza e firmeza no serviço que você está prestando naquela engrenagem, vai ser o ponto X da questão. Bem, ao meu ver, e eu estou projetando assim ao futuro mesmo, um pouco, eu vejo que é uma grande oportunidade. Mas a gente não pode se esquecer que se a gente unir o físico com o digital e o digital com o físico, ao físico, isso realmente é o que vai ser uma verdadeira experiência. E outra, muitas coisas no digital, quando a gente vai no digital, na tecnologia, no entretenimento e nas formas como a gente usa, vai mudar e vai aparecer coisas novas. Isso eu tenho plena certeza, porque eu acho, no meu ver, que está um pouco saturado muitas aplicações. Tipo, cara, já deveria ter existido isso? Sei lá, melhor um pouquinho do que aquele, mas ainda falta, por exemplo, um tempero, talvez até uma nova roupagem, uma nova forma de você entrar, ingressar no aplicativo, por exemplo. Então, uma coisa mais dinâmica, para não ficar muito mais do mesmo. Esses são pensamentos que eu tô. O que falta é criatividade? Possa ser que às vezes uma pitada de criatividade, às vezes uma noção, eu também assim, às vezes, etc. Isso não é muito bom, porque aí eu tenho que editar muito e eu não gosto disso, entendeu? Espero que o áudio esteja saindo bem, eu nem conferi isso. Mas vai sair para vocês. Então, a questão de adentrar nesse ponto da minha visão é porque eu sei o seguinte, a minha visão é um pouco limitada a algumas coisas. Então, quando eu digo novos áreas, porque você vai ter ideias diferentes, você vai sair daquela zona e ir para outras, você vai entender, cara, eu achei uma nova forma, eu não vi por esse aspecto. Então tem aspectos, fatos, assim como tem nichos, subnichos, micronichos, entendeu?
a qual muitas pessoas conseguem faturar seus 6 dígitos, seus 7 dígitos, e até 8 dígitos, aí, né? 8, 9, 10 dígitos também. E aí a gente fala sobre tecnologias que podem existir, mas isso fica para um próximo vídeo, assim como a questão de dados também, porque eu estou numa fase aí de estudar, etc, de fazer algumas coisas, tem algumas coisas que eu tenho que fazer, fora ou não da área de programar, de estudos, então são outras patentes, vamos dizer assim. E a visão hoje é o seguinte, cara, o que você vê, deixa no comentário mesmo, o que você olha para esse mercado que você vê, porque tem muita gente gritando muita coisa, tem muito curso oferecendo que você vai ganhar dinheiro com o N, que você vai ganhar dinheiro com isso e aquilo. O que falta, entendeu, para isso? Porque eu penso o seguinte, agora a gente vai falar um pouco da situação econômica. Muitas pessoas estão mudando para o Paraguai, ou seja, saindo fiscalmente aqui do Brasil e indo para o Paraguai por questões econômicas e questões também da lei que vai cobrar diretamente imposto e descontar de você, do próprio dinheiro lá do banco. Ou seja, se você receber qualquer dinheiro, ele vai considerar a receita como alguma transação negociável e vai cobrar, seja 28% ou 8% diretamente então, do CPF ou PJ. Então essa questão é uma das razões, fora as outras. Mas o que eu quero trazer isso é que está muito difícil da gente ter uma certeza nesse mercado, mesmo envolvendo inteligência artificial. A inteligência artificial é a bola da vez. Vamos autolar, vamos ouvir quem tem mais experiência no quesito computacional. A gente está vendo muitos, mas muitos mesmo que falaram e tal, e muitas empresas assim trazendo grandes novidades, mas a gente está vendo que tudo é bola murcha. E aí é uma crescente que se acabar esse investimento, será que a gente vai ter os modelos que hoje existem, assim, a preço de custo, que a gente vai conseguir exercer? Não é que eu estou sendo contra as empresas, eu estou pregando que a IA vai morrer. Para mim, claramente, que ela não vai. Mas ela pode passar por um período de congelamento de novo. Não é o inverno, porque é um congelamento das coisas que já estão. Ela pode não avançar um pouco mais, porque vai precisar de profissionais para gerir esses dados e atuar com mais eficiência nos números, na computação. Quando eu falo na computação, são os componentes realmente, entendeu? Os hardwares. Não é só questão muito de software, então vai ter muito engenheiro aí. E aí fica uma problemática que é o seguinte, empregos, carreiras, estágios, entrada no mercado, como isso tudo fica. Creio que vai se normalizar. O que a gente está vendo de desemprego hoje pode causar um impulsionamento maior. Que a regra do mercado também. O mercado também ele deve estar reestruturando para saber qual profissional contratar. Quer ou não, com a mudança da IA e a agilização dessa, hoje você não precisa de ter alguém para mudar uma cor do botão de um site, ou o formato da letra, ou construção do site. Hoje você faz tudo muito mais rápido. E o back-end, você consegue fazer algumas coisas com mais rapidez e praticidade. E a questão aí você entra numa complexidade maior, que a gente vai para arquitetura e etc. E você enxuga toda a sua empresa. E algo que estava necessitando, mas que era mais um peso do que uma necessidade. Acontece, fazer o quê? E aí, hoje, a gente encontra um comportamento de que, vamos lá, antes dessa bolha de programação, ou dizer bolha, nesse boom, o Júnior consideravelmente estudava muito mais, estudava mais também. Correto? Também tinha isso também. E tinha algum projeto ou outro. Com o passar da necessidade, ficou muito mais fácil para o Júnior entrar. Esse Júnior acaba se tornando pleno, se acaba se tornando sem. Com o boom, depois da reclusão que a gente teve que ficar dentro de casa, 2020, depois de 2023 veio a inteligência artificial, o início dela, para 2 anos depois ser esse estouro e o enxugamento das empresas utilizando o argumento que era IA, mas ficou fácil naquele tempo, 5 anos atrás, para um júnior, certo? Era com 3 meses você estudando, 6 meses, você já conseguiria, era garantido praticamente. Com um ano depois disso, 2 anos, já não era bem isso. Ainda prometiam, só que já acabou a reserva. E aí, o que acontece hoje é o grande enxugamento. Para terminar o vídeo e com chave de ouro, na verdade, é que o que você está olhando? Vamos lá. Quais são as nossas opções? Estágio,
freelancer, ou emprego, ou, eu já falei, ou empreender de forma que construímos SaaS, um projeto, etc. Mas aí você vai ter que construir um brand, ter um brand pessoal, que mesmo você procurando estágio, um emprego e um freela, você vai ter que ter, é claro, viabilizado para cada setor, viabilizado para uma vaga, viabilizado para aquele serviço que você disponibiliza, para aquele freelancer, correto? Empreender também tem várias formas de empreender, e aí você cria praticamente uma identidade de empresa. Tem a questão do empreender SaaS, etc. E você vai ter que ter base, investir em ter cliente, etc. E conseguir um público. Então, tudo isso envolve uma estratégia de divulgar, de construir um conteúdo. Muitas das vezes, eu não quero criar conteúdo, criar alguns projetos, mas de todo modo você vai ter que saber se ranquear, seja no LinkedIn, se candidatar, e de uma forma mostrar o seu trabalho. Isso é o que a gente tem certeza hoje. Que Deus esteja abençoando você nesse exato momento, como eu acho que abençoe todos nós, e que, mais uma vez, deixe o seu like, o seu comentário, e isso literalmente é só o começo. É o começo de uma bela e longa jornada também, e uma evolução muito grande que vamos ter daqui para frente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.